Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Linken. Eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Em vídeo de hoje, eu vou falar para você sobre 5 pontos positivos e 5 coisas irritantes sobre mandarim. O primeiro ponto positivo, né, do mandarim é que não existe conjugação verbal obrigatório, ou seja, você não precisa conjugar os verbos o tempo todo. Em português a gente fala eu leio, você lê, eles leem. Se for no passado, eu li, você leu, eles leram, né? Se for no futuro, eu lerei, você lerá, eles lerão, né? Então, esse tipo de mudança, né, no verbo não existe no mandarim. A gente apenas usa o verbo no infinitivo, que é a forma original dele. É como se fosse, né, eu ler, você ler, eles ler, eu ler ontem, você ler amanhã. A gente vai usar sempre a palavra ler no formato original dele, ponto. Essa é uma grande vantagem porque você não precisa ficar memorizando eh, todas as formas, né, de cada verbo, tá? E talvez você não consiga ver com nitidez esse tipo de facilidade, mas imagina que você tem muito menos que precisar memorizar, né? Porque são várias formas de falar a mesma coisa, né? Então, no mandarim apenas não tem, tá? Não que ele não tem, né? Mas é que conjugação ele tem, porém ele não é totalmente obrigatória, né? Ele usa alguns momentos específicos só para tirar a ambiguidade, basicamente, tá? Mas você pode simplesmente não utilizar conjugação verbal em nenhum momento se você não quiser. O segundo ponto positivo é que não há flexão de gênero. Ou seja, professor, professora, você não precisa ter esses dois formatos para todas as profissões, por exemplo. Você simplesmente fala Lao Shi, que é professor, e ele serve tanto para homem quanto para mulher. Assim como para objetos também. Linguisticamente falando, o mandarim não possui essa visão de masculino e feminino para objetos. Como no Brasil, né, no português, nós temos a casa e o carro. Em mandarim a gente não precisa falar esse o, a, do, da, dos, das. Você simplesmente pode falar direto casa e carro, que é o que você quer falar, né, sem precisar do o ou a. Terceiro ponto positivo é que a estrutura da frase no mandarim ele é muito simples. Basicamente, você vai seguir o esqueleto SVO, que seria sujeito, verbo e objeto. Como, por exemplo, eu beber café, você beber café, João beber café, eu gostar de chocolate, você gostar de chocolate, Maria gostar de chocolate, eu estudar mandarim, você estudar mandarim, João estudar mandarim. Percebe que, tipo, ele vai seguir sempre o SVO, né? Você não precisa ter muitas variações em relação a isso. Obviamente, pode trazer mais riqueza de detalhes, como, por exemplo, um tempo, um lugar, e aí a gente vai acrescentando dentro dessa estrutura SVO. Porém, você só seguindo o SVO, você consegue dizer basicamente todas as frases em mandarim, o que torna muito mais simples de você, na hora de você estruturar e pensar diretamente no mandarim. Quarto ponto positivo seria o sistema de numeração simplificado em mandarim, que os números eles são muito importantes, né, para todos os idiomas, porque você usa os números para preço, para quantidade, endereço, né, CEPs, enfim. Qualquer tipo de informação em relação ao número é muito importante. Agora, para você montar os números em mandarim, ele é muito simples, no sentido de o quê? Você só precisa montar como se fosse um Lego. Então, por exemplo, 10, 11, em português é 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim vai, né? Eu percebo que nesse trecho, né, do 11 ao 15, por exemplo, são números que você tem que dar nome para o número, né? Por que que eu tenho que falar 11? Eu não posso falar 10 1, né? Assim como 21, 31, 41, eu não posso falar 10 e 1, né? Eu tenho que falar 11, né? 15, por que eu posso falar 10 e 5? Né? Porque eu falo 25, 35, 45, mas eu tenho que falar 15, né? Então, esse tipo de situação você não vai encontrar em mandarim em relação aos números, porque simplesmente você fala literalmente 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3 e assim por diante. Então,
essa questão, né, da estrutura do número, ele é bem tranquilo em mandarim. E o quinto ponto positivo é que as palavras elas são relativamente curtas comparando com o português ou até mesmo algumas línguas asiáticas como o japonês. Basicamente, mandarim é composto por palavras monossilábicas, dissilábicas e algumas palavras trissilábicas, né? Basicamente é isso. Isso quer dizer o quê? Que elas são compostas por palavras com uma sílaba, duas sílabas, até três sílabas, mas é a minoria. Então, a maioria são dissilábicas, ou seja, composta por apenas duas sílabas. Isso torna mais simples na hora de você memorizar as palavras em mandarim. E agora vamos falar sobre 5 coisas irritantes sobre o mandarim. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal que toda semana nós temos aulas novas. Primeira coisa irritante sobre o mandarim é esse tal de classificador de contagem. O que é esse tal de classificador de contagem? Quando você fala, por exemplo, um carro em português, você fala um, o número, né? E o objeto carro. Um carro. É muito lógico isso. Mas, no mandarim, a gente tem que ter uma palavra no meio entre o número um e o objeto carro. Então, para o carro seria liang e carro. Liang carro. Tá, ali, mas para que serve esse liang? Justamente. É uma coisa que eu acho muito chato isso no classificador de contagem em mandarim, justamente porque ele poderia não existir. Mas a estrutura ela é tão enraizada que você não pode deixar de falar ele na frase. E qual que é o problema disso? É que para cada categoria de objeto é um classificador diferente. Então você imagina assim, quantos objetos existe para cada tipo de objeto é um classificador diferente. Isso é muito chato. Segunda coisa irritante são as entonações. Obviamente, se você falar a entonação diferente, né, você deve ter ouvido essa teoria de que você vai mudar o sentido da palavra. Basicamente, essa afirmação ela é verdadeira. Sim, você muda de sentido uma vez que você fala na entonação diferente. Porém, não é tão sério assim em todos os casos. Por quê? Como você já disse para você anteriormente, um dos pontos positivos é que o mandarim ele é formado por palavras dissilábicas. Então, mesmo que você fale com a entonação diferente, essa outra sílaba ela vai auxiliar no entendimento e também, obviamente, existe o tal do contexto, né? Então, nem sempre é tão desastroso assim. Alguns casos, sim, mas não são todos os casos, tá? São casos assim muito isolados. Então, é chato, sobre entonações é chato, mas não se desespere que nem sempre ele é fator determinante para você errar, por exemplo, tá? A terceira coisa irritante é a questão da memorização dos ideogramas chineses. A escrita chinesa a gente chama de ideograma, que são aqueles famosos pauzinhos. É, e infelizmente não existe muitas opções de você estar memorizando eles, né? Uma das formas de você estar, pouquíssimas formas de você estar memorizando ideogramas, ou talvez seja uma das únicas, é através da repetição. É você pegar uma folha de papel e ficar escrevendo o mesmo ideograma 30 mil vezes até você memorizar. Isso, para algumas pessoas, pode se tornar um processo meio chato, né? Talvez no começo não, porque é tudo muito novo para você. Mas imagina você estudando ideogramas depois de 6 meses, um ano, e você tem que repetir, mesmo que você mude novos ideogramas, mas o sistema de estudo ele é o mesmo. Então você pode cair, né, num processo monótono de estudo. Então você não tem uma flexibilidade, né, de estudar ideogramas. Existem outras formas, né, como flashcards, etc e tal. Porém, infelizmente você não consegue fugir muito disso. Então, muitas vezes isso pode tornar um pouco mais chato a forma de estudar. E se você for uma pessoa que gosta sempre de novidades, de inovar, talvez você vai ser uma pessoa que vai achar que é chato o estudo dos ideogramas. Mas, enfim, esse item aqui eu fiquei na dúvida, não sei se eu coloco no ponto positivo ou no ponto de coisas irritantes, porque ideograma realmente é uma relação de amor e ódio aí. Acredito que para muitos de vocês também. Quinta coisa irritante é excesso de detalhes no mandarim. O mandarim tem muitos detalhezinhos, muitas flexões,
No próprio ideograma, por exemplo, tem a parte do radical, tem a parte da ordem dos traços, ou seja, sim, você tem que ter uma ordem de escrever o traço, né? Então, eu entendo que o processo de você memorizar a sequência de traço no mandarim, ele te ajuda a memorizar o ideograma. Porém, eu tenho que fazer isso com todos, poxa. É, é meio chato você não ter essa liberdade para escrever os ideogramas. Então, assim, isso eu acredito que pode irritar um pouco as pessoas. Esse excesso de detalhes, entendeu? É, é muito detalhe ao mesmo tempo e o que pode causar uma frustração ali por ter um zilhão de coisas para pensar ao mesmo tempo. E por último, é a quantidade de expressões filosóficas. Eu entendo que mandarim ele é um idioma muito antigo e o idioma ele passou por várias transições ali e ao longo desse tempo existiram muitos filósofos, pessoas importantes, né, que contribuíram para o processo de criação do idioma. Só que até hoje eles utilizam frases, ou expressões filosóficas há milhares de anos atrás. Então hoje, qualquer pessoa que está no início, ela não consegue entender esses ideogramas. Ela não consegue entender essas expressões, né? Porque não faz sentido, não está de acordo com, por exemplo, o SVO que a gente falou, né? Da estrutura das frases em mandarim, ela não segue essa estrutura, porque ele está num estilo de escrita que é muito arcaico. Então, infelizmente, né, essas expressões elas vão se tornar um grande desafio para quem está começando o idioma hoje. Né? Então, quem está estudando o idioma hoje, ele vai ter essa dificuldade. Além disso, fala assim, pô, mas será que eles usam muito essas expressões no dia a dia? Sim, pior que eles utilizam. Então, é complicado nesse sentido. Então, assim, você tem que estudar várias expressões filosóficas, você tem que, para cada expressão filosófica, você tem que conhecer um personagem, conhecer uma história, voltar para a dinastia XYZ. Então, assim, às vezes você só quer falar uma coisa simples, né? Sei lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. Então, tipo, é uma coisa que é muito lógico, você, pela própria frase, que por ser uma expressão, né, você consegue entender o significado por trás. Já o mandarim não é tão intuitivo assim. Então, esse uso dessas expressões em excesso no dia a dia pode trazer um pouco de irritação para quem está estudando mandarim, ok? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, né, comenta aqui embaixo o que que você achou, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero poder ter ajudado a abrir os olhos ali para você entender que não é só maravilhas no mandarim, mas também não é só coisa ruim também, tá? Então, espero você no próximo vídeo. Xexê, 再见。